Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o processo de sexagem do mamoeiro, que é o processo de seleção de plantas, né, hermafroditas ou femininas, né, que produzem mais frutos, né, e eliminar as plantas masculinas. Para vocês entenderem melhor todo o processo, o ideal é que vocês assistam, né, os vídeos, né, que a gente disponibilizou lá no canal VRB Agro sobre obtenção de sementes, que é importante você escolher o fruto para a obtenção dessas sementes, né? O processo de produção de mudas, tá certo? E o processo de plantio. Então, 4 meses atrás, mais ou menos, nós fizemos o plantio desses mamoeiros aqui. Nós plantamos 3 mudas por cova, tá certo? Para a gente ter a possibilidade de fazer essa seleção agora. E essa seleção é feita através do sexo das flores. Então, através das flores, a gente consegue identificar quais plantas são femininas, quais são hermafroditas e quais são masculinas. E aí facilita muito a sexagem, tá certo? Em pomares comerciais, o ideal é você deixar só plantas hermafroditas, tá certo? Que são os frutos mais alongados, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? São frutos que resistem mais ao transporte, você consegue colocar uma carga maior no caminhão, né? Tá certo? E os frutos, as plantas femininas, apesar de ser bastante produtivas, os frutos eles sofrem mais danos, né, físicos durante o transporte, eles têm uma polpa um pouco mais fina, mas para pomares domésticos não tem problema nenhum. Você pode realmente ficar com algumas plantas femininas que elas também são muito produtivas e semelhante às plantas hermafroditas, tá certo? Então o ideal é que vocês assistam esse vídeo para compreender bem todo o processo. Então nós vamos começar para fazer a sexagem aqui, e aqui a gente tem 3 plantas aqui, ó. Nós temos 3 plantas por cova, que a gente plantou mais ou menos uns 4 meses atrás. Aqui a região não é a região muito apropriada para o cultivo do mamão, mas dá para produzir um mamão. Então, em regiões mais quentes, esse processo de sexagem ocorre mais ou menos 3 meses depois do plantio. Aqui está acontecendo aos 4 meses, tá certo? Então aqui a gente tem uma planta, a gente identifica aqui uma planta, ó, esse tipo de flor aqui é uma flor mais compridinha, tá certo? E a gente vê aqui, ó, que tem tanto aqui a parte feminina, né, como a parte masculina aqui. E aí essas flores mais compridinhas são flores hermafroditas. E ela vai dar origem a esse tipo de mamão aqui, ó. Vocês estão vendo que o mamão também já é pequenininho, já é compridinho, né? Que é aquele mamão hermafrodita comprido que a gente comentou no momento que a gente obteve as sementes durante o processo. Então, se aqui a gente tem 3 plantas, uma hermafrodita, essa outra planta aqui, ó, se vocês observarem, a flor dela é bem arredondada na base, é uma flor feminina, tá certo? Então vocês estão vendo aqui. Então eu tenho uma planta hermafrodita, tenho uma planta feminina, e essa planta aqui está começando agora o processo de florescimento, mas é uma planta hermafrodita. Você pode ver que ela é comprida, ela não é muito arredondada na base, tá certo? Então se eu tenho aqui uma planta hermafrodita, outra feminina e outra hermafrodita, eu vou selecionar a planta hermafrodita com maior vigor, que é essa daqui, tá certo? Então eu vou eliminar essa planta hermafrodita, que tem um vigor menor, tá certo? E vou eliminar essa feminina, tá certo? Porque se eu deixar 2 plantas por cova, essas plantas vão competir por luz, vão estiolar, vão crescer demais, tá certo? E provavelmente vai produzir menos, tá certo? Então o que eu faço aqui? Eu faço essa eliminação aqui, ó. Eu vou eliminar a planta hermafrodita menos vigorosa e vou eliminar a planta feminina, né? Tá certo? Se tivesse aqui 2 plantas masculinas e uma feminina, eu iria deixar a feminina, tá certo? Mas como eu tenho hermafrodita, a gente vai. Então eu fazendo isso, eliminando essas 2 plantas, tá certo? Eu vou fornecer mais nutrientes para essa planta, mais sol, e essa planta vai ficar bem mais produtiva, tá certo? E aqui, para a gente mostrar como a flor ela
imita bem o formato do fruto, a gente vai pegar um fruto agora para mostrar para vocês. Então aqui a gente está com 2 frutos hermafroditas, são frutos compridos, né? Tá certo? E se a gente for observar aqui, ó, colocando aqui próximo da flor, imita muito bem, né? Esse formato alongado, tá certo? E aqui também, se a gente pegar, colocar ao lado desse frutinho pequeno ainda, que está em formação, né? Você verifica também, tá certo? Outro ponto importante é que se você pegar uma flor hermafrodita, então a gente vai tirar uma flor do pé aqui, tá certo? Então aqui você tem, aqui ó, vou tirar aqui, você tem os estames aqui, que fornecem o pólen, né? Que é a parte masculina da planta, e aqui você tem o estigma, que recebe o pólen, que é essas estruturas aqui clarinhas aqui, então a amarelinha é o pólen, e esse aqui é o ovário. Então vai desenvolver o fruto, é o ovário, tá certo? Então vai haver a polinização e vai formar o fruto nesse formato que a gente comentou aqui, tá certo? Então, pelo formato já dá para saber que é a planta, mas na dúvida, se você tiver a dúvida, você retira uma flor e verifica se ela tem as estruturas femininas e masculinas juntas. Se elas tiverem, são plantas hermafroditas, que são as plantas preferidas, né, pelos produtores e que as plantas são muito produtivas, tá ok? Bom, gente, então aqui é outra cova. Nós fizemos a seleção da planta uns 10 dias atrás, porque a planta estava crescendo muito, né? As plantas estão crescendo de forma desuniforme, né? Tá certo? Então aqui a gente deixou, tinha só plantas femininas aqui, tá certo? Então a gente deixou uma planta feminina. E vocês podem observar aqui, ó, que a flor feminina, ela não é alongada, ela é bastante dilatada na base, né? Tá certo? E o fruto também, vocês podem ver que é bem arredondado, tá certo? Então aqui, ó, se vocês pegarem, esse aqui é um fruto feminino, tá certo? Então um fruto bem mais arredondado, tá ok? Então, como eu comentei com vocês, no transporte fica muito espaço vazio entre os frutos, né? Então você consegue transportar menos e o contato entre um fruto e outro, a superfície específica é menor, então é mais provável que tenha danos. Então carrega menos e tem mais dano. Então quem produz comercialmente não utiliza muito esses frutos para comercialização, principalmente a grandes distâncias. No mercado local é muito comum os agricultores familiares trabalharem com esses frutos femininos, que é de excelente qualidade também, tá certo? Mas para produções mais comerciais a gente tem essa dificuldade. E se a gente pegar uma flor, vamos pegar aqui uma flor feminina, né? Então nós vamos pegar uma flor feminina e vamos abrir aqui a flor feminina. Vocês vão ver que não tem a parte masculina. Só tem aqui, ó, o ovário, tá certo? Então aqui nós temos o ovário e o estigma. A gente não tem aquelas estruturas amarelinhas que são os grãos de pólen, tá certo? Então na realidade a planta hermafrodita ao lado que vai polinizar, tá certo? Esses frutos aqui para desenvolverem. Então as plantas femininas necessitam, né, ou de plantas hermafroditas ou de plantas masculinas para ocorrer a polinização e a formação do fruto, tá certo? Então, na dúvida, vocês tiram a flor e verifica se realmente ela tem a estrutura masculina ou não, tá certo? Então esse também é um ponto importante para verificar. Aqui, gente, nós temos 3 plantas por cova, desenvolveram menos, né? Então a gente está observando que é meio desuniforme, porque as sementes foram sementes próprias, a gente tirou de frutos, né, comprados no mercado, então tem essa segregação mesmo, tá certo? E aqui a gente tem 3 plantas em um desenvolvimento bem próximo, né? Mas vocês observam que à medida que elas vão crescendo, elas vão competindo por luz, elas vão tombando. Então se a gente deixar muito tempo, essas plantas vão estiolar muito. Aqui a gente começa a ter o florescimento aqui, ó. As flores aqui dessa planta, essa aqui também já está produzindo, começando a produzir algumas flores, né? Tá certo? Mas ainda a outra não produziu flores. Mas vão
Então a gente vai deixar para fazer a sexagem um pouquinho mais para frente. Mas na dúvida, a gente está vendo aqui, ó, que é uma flor que está um pouco mais compridinha, né? Tá certo? Mas está nova. Então nós vamos ver, eu estou em dúvida se ela pode ser feminina ou masculina, vamos supor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa flor aqui, ó. Opa, desculpa. Vou pegar essa flor, vou abrir ela aqui, ó. Tá certo? E aqui eu vou ver que é uma planta feminina, tá certo? Aqui, ó, nós temos o ovário, que é essa parte mais clarinha, tem o estigma aqui que recebe o grão de pólen, tá certo? Mas não temos o pólen, então é uma flor feminina. É uma flor, como a gente comentou lá, ó, a base mais arredondada, tá certo? Então aqui a gente tem uma planta feminina, tem uma começando a florescer e a outra não. Então nesse caso a gente deixa um pouquinho mais para frente, né, para fazer o processo de sexagem, tá ok? Então, para a gente garantir, de repente vem uma planta hermafrodita aqui, a gente dá preferência para essa planta hermafrodita, tá ok? Bom pessoal, para mostrar melhor como identificar essas plantas hermafrodita ou feminina, nós temos aqui na minha mão aqui, ó, duas flores femininas, tá certo? Ao lado de uma hermafrodita. Então você vê que ela é mais compridinha e tem essas estruturas amarelinhas que são os grãos de pólen, a estrutura masculina. Da hermafrodita porque tem os dois sexos. Já a feminina nós temos só o ovário aqui, ó. Ovário, ovário e estigma. Bom pessoal, vocês viram que durante esse processo de sexagem que nós fizemos aqui, nós não identificamos nenhuma planta masculina, tá certo? Que é uma planta que a gente chama de mamão macho ou mamão de corda, que ela dá uma corda e muita flor e não produz quase nada de fruto. Então essas plantas geralmente são eliminadas, inclusive em pomares domésticos também, geralmente são eliminadas. Mas se só no pomar doméstico só tiver planta feminina, você tem que deixar algumas masculinas para haver polinização, tá certo? Mas são plantas muito poucos produtivas. Então, como a gente não encontrou nenhuma planta masculina aqui, significa que o processo que a gente, todo o cuidado que a gente tomou de selecionar o fruto no momento da extração de sementes, né, tá certo? Foi positivo, tá certo? Porque a gente não teve ocorrência de plantas masculinas aqui. Mas para melhor entendimento de vocês, a gente vai tentar localizar uma planta masculina aqui na propriedade ou nas propriedades vizinhas aqui, para mostrar para vocês como identificar a planta masculina, tá certo? É muito simples, né? Vocês vão ver que a planta solta a flor solta um cacho, né? E praticamente não produz quase nada de fruto. Então a gente vai fazer esse compromisso de vocês de localizar uma planta masculina para poder mostrar também. E no processo de sexagem a gente elimina essas plantas. Plantas de mamão masculina, como essa planta, também denominada mamão macho ou mamão de corda, produzem muitas flores, mas são muito pouco produtivas, produzem poucos frutos. Com relação às plantas femininas, pomares domésticos pode deixar tranquilamente essas plantas femininas, porque elas são muito produtivas, tá certo? Como o pomar doméstico vai ser consumo próprio, não vai ter transporte, não vai ter dano físico, né? Tá certo? E um tempo atrás, quando ainda era professor ainda, eu tive conversando com um pesquisador que trabalha especificamente com mamão, e eu falando com ele que nos trabalhos que a gente fazia na universidade, a gente observava que as plantas femininas, ela permaneciam mais tempo no campo e produziam por mais tempo. E ele comentou comigo, e a gente tem realmente verificado isso, que essas plantas são mais estáveis, elas conseguem permanecer no campo por mais tempo, são muito produtivas, mas comercialmente a gente tem esse problema, então por isso que a gente elimina. Então, na realidade, nos pomares domésticos, então não tem necessidade de eliminar essas plantas femininas. Porém, você não deve tirar sementes de frutos provenientes dessa planta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem um fruto hermafrodita e um fruto feminino, proveniente de planta feminina. Então assim, eu posso produzir esses frutos femininos, mas na hora que for tirar sementes, eu não tiro sementes desse fruto.
Tiro só desse fruto. Porque se eu tirar a semente do fruto feminino, a porcentagem de plantas femininas e masculina, inclusive masculina, vai ser muito grande, tá certo? E de hermafrodita muito pequena, tá certo? Então, assim, são frutos excelentes para consumo próprio e tudo mais, né? Mas não deve. Então, assim, uma dos motivos, né, que em fundo de quintal ocorre muitas plantas masculinas, porque as pessoas tiram sementes desses frutos femininos, tá certo? Então, tomar esse cuidado também. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, assistam os outros vídeos lá do canal VRB Agro, que a gente disponibilizou, tá certo? Tem muitos vídeos falando sobre muitas práticas agrícolas indispensáveis, né, para o correto manejo das culturas e muitas práticas agrícolas também para uma agricultura mais sustentável, como adubação verde, compostagem, adubação orgânica, né? Então é um canal com produção de plantas, tanto de frutas como hortaliça, com flores, né? A gente tem diversificado bastante os vídeos e a gente tem tentado, né, na medida do possível, fazer um vídeo bastante prático para a pessoa realmente, vendo como se faz, né, aprenda com facilidade, tá certo? Por hoje é só, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado.